Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho, foco novamente Liga dos Campeões e Campeonato Brasileiro. Temos como destaque no Brasileirão o Cruzeiro enfrentando o Flamengo. Flamengo e Galo entram em campo antes da grande final da Copa do Brasil na Arena MRV. O Flamengo já fica ali por Minas mesmo para enfrentar o Cruzeiro e o time do Galo visita o Atlético Goianiense numa situação bem complicada, muito próximo do rebaixamento. Dá para se dizer que o Atlético Goianiense é virtualmente já rebaixado, a não ser que algo muito diferente aconteça, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que analisar o jogo difícil para o Galo, porque o Galo tende a poupar a maioria dos jogadores para poder fazer o jogo da volta com o Flamengo, depois de ter perdido por 3-1 no Maracanã, a gente também tem que dar uma olhada com atenção o ânimo do Atlético Goianiense para tentar buscar em 7 jogos uma situação assim absurda, né? Eu tenho aqui 7 jogos por fazer, 21 pontos por somar. Mesmo somando 21 pontos, o Goianiense somaria no máximo 43 pontos. 43 ainda é uma pontuação que você sonha, né? Mas é muito difícil. É muito difícil. Por exemplo, o Bragantino, que tem 35, ele precisaria somar somente 8 pontos ali. Nos mesmos. O Bragantino tem um jogo a mais, né? O Bragantino tem 32, mas precisaria somar 8 pontos em 6 jogos. Então a situação do Goianiense é muito difícil. A gente vai analisar isso com calma e com carinho. Na Liga dos Campeões, grandes jogos por aqui, ó. Inter de Milão e Arsenal. Praticamente aqui duas equipes cotadas para o título, né? A Inter de Milão finalista no ano retrasado, o Arsenal muito forte na Premier League, agora vacilou fora de casa contra o Newcastle, mas é um time que há muito tempo não chega longe na Champions League. O Bayern de Munique enfrenta o Benfica que vem muito bem na Champions, mas enfrenta agora um adversário goleador, o Harry Kane voando. O Stuttgart enfrenta a Atalanta, o Barcelona pega o Estrela Vermelha, né, de Belgrado, Red Star Belgrado. O Atlético de Madrid enfrenta o PSG. Olha a situação do Atlético de Madrid. Lá embaixo, uma vitória apenas contra o Leipzig no finalzinho. O jogo foi 2-1. PSG, um ponto a mais. Nos jogos aqui da parte da tarde, a gente tem, antes de começar, né, os jogos 17, a gente tem os confrontos dos desesperados. Shakhtar Donetsk e Young Boys, fora da zona de classificação, sem nenhuma vitória. O Young Boys com 100% de revés. Nenhum gol marcado, enfrenta o Shakhtar numa situação de desespero. E o Aston Villa, que, pasmem, é o líder da tabela da Liga dos Campeões, com 3 vitórias em 3 jogos, inclusive vencendo o Bayern de Munique, pega o desesperado Bruges. E aí, fora de casa, pode também utilizar, né, desse desespero do adversário para tentar conseguir um bom resultado. É isso, vamos falar sobre esses e outros jogos complementares nessa tarde para quarta-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta, dia 6 de novembro. Bom, vamos começar o nosso planejamento dando um panorama do que a gente vai conversar, tá? Eu tenho aqui 2 jogos às 2h45 na Champions e 5 jogos às 5 horas. Você já sabe qual é o problema disso. É o nível de atenção que a gente vai aplicar a cada um desses jogos. Então, no final do planejamento da Champions, a gente volta aqui para comentar o que dá para a gente ficar de olho com muita atenção e o que a gente pode deixar um pouco mais escanteado, vamos dizer assim, tá bom? E depois a gente fala do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com o Shakhtar Donetsk e Young Boys. Young Boys que no campeonato local, né, na Suíça, tem um comportamento hoje preocupante. O Young Boys, se não me falha a memória, fora de casa ele só venceu uma partida. A gente já vai usar o PDF de apoio. Só quero conferir aqui qual que é a tabela, né, posição na tabela do Young Boys lá na Suíça. Curiosamente, quero ter essa informação aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela sem fazer cagada aqui. O Young Boys é o 10º colocado. Dá para acreditar num negócio desse? Todo ano a gente tem clubes aí de prateleiras diferentes para poder selecionar como grandes equipes ou equipes medianas para trabalhar. E antigamente, qualquer lista que você fizesse, você colocava o Young Boys na Suíça junto com o Basel como pelo menos ali um time de back, um time para estar a favor. Né? Na temporada 20, vou pegar aqui, ó, 23-24, o Young Boys foi o campeão,
com 65 pontos. Na temporada 22-23, o Young Boys foi o campeão, com 74 pontos. Na temporada 21-22, o Young Boys foi o terceiro colocado, o Zurique ganhou o título. Na temporada 20-21, o Young Boys foi o campeão, com 84 pontos. Na 19-20, o Young Boys foi o campeão. Na 18-19, o Young Boys foi o campeão. Na 17-18, o Young Boys foi o campeão. Na 16-17, ele foi o segundo colocado. Vou parar por aqui, senão a gente fica eternamente vendo o quanto o Young Boys é um time bom que está num momento horroroso, né? Young Boys tem 3 vitórias em 13 partidas. Ele se classificou para Champions nos playoffs, teve ali um confronto difícil pela frente, mas conseguiu passar. Eu acho que foi contra o Galatasaray, exatamente, ó. Foi um confronto aqui de playoffs, se não me falha a memória. E aí ele conseguiu se classificar, mesmo numa fase ruim, ele conseguiu vencer em casa, marcou um penal no final e fora de casa venceu a equipe do Galatasaray por 1-0 no finalzinho e se classificou. Mas desde então não consegue fazer nada, né? Na Liga dos Campeões são 3 derrotas em 3 jogos. Eu vou trazer o desempenho do Young Boys na Suíça e o do Shakhtar Donetsk na Ucrânia para a gente ter uma noção de como é que vem as duas equipes, tá? O Shakhtar vem de 4 vitórias dentro de casa, com 80% de aproveitamento, saiu na frente em 80% dos jogos, falhou pouco em marcar e tem um ataque muito bom de 3,2 gols por jogo. O Young Boys, como eu falei, fora de casa, bem ruim, apenas uma vitória, tomou quase o dobro de gols que marcou, não marca tanto, e teve 14% de aproveitamento, com também 14% dos jogos saindo na frente. O time do Shakhtar é extremamente agressivo no contra-ataque, e é nesse ponto aqui que eu quero pegar para focar na minha análise e também na nossa análise por aqui, que é o seguinte: nós temos 2 times desesperados, mas só um está muito mal no seu campeonato local. Isso não define muita coisa até, mas o desespero do Young Boys, que não tem nenhum ponto, vai fazer, jogando fora de casa, com que o Young Boys se exponha de uma maneira muito forte. E aí você se expor contra um adversário que tem um aproveitamento tão bom, que tem um ataque tão qualificado, é sim uma linha tênue. Tá? Então eu venho nesse jogo para trabalhar gols. Eu poderia vir abraçado no Shakhtar, justificado pela má fase do Young Boys. Mas como o Young Boys tende a vir para uma partida agressiva, sem muita organização tática, me faz ter um pouco mais de receio de trabalhar a favor do Shakhtar, porque o Young Boys é agressivo, ele pode marcar gol, isso pode dificultar a vida do Shakhtar. Então eu prefiro trabalhar com uma ideia de gols. O 2,5 nesse jogo está numa linha de 1,73, ela não é ruim, mas também não é boa. Dá para trazer para o ao vivo para a gente poder trabalhar. Eu vou duvidar do ambas marcam? Com essa cotação de 1,61 eu não quero, porque o Young Boys não conseguiu marcar contra ninguém. Só que as partidas do Young Boys até o momento foram contra o líder Aston Villa, perdeu por 3-0, contra o Barcelona, no estádio do Barcelona, né, o estádio olímpico, que o Camp Nou tá de reforma, perdeu por 5-0, e contra a Inter de Milão. Então não vou criticar aqui também o Young Boys por não ter marcado nenhum gol, mesmo em casa 2 vezes, porque, vamos ser sinceros, são adversários difíceis. Então eu acredito nesse ambas marcam. Com uma cotação um pouquinho elevada, eu pegaria. Tá? É um jogo para correção de preço? Eu acho que sim, mas eu não te aconselho trabalhar. Por quê, Theo? Porque quando a gente tem esse desespero para gols, é muito provável que a gente tenha também essa questão da parte tática, principalmente do Young Boys, sendo um pouco mais esquecida. E aí você pode, às vezes, ver um Young Boys vindo para cima e na tentativa de corrigir essa odd do Shakhtar, fazendo um lei Shakhtar, você pode ser pego de surpresa num contra-ataque, principalmente de um time muito capacitado no aproveitamento. Fechou? Então é isso. Eu venho para trabalhar gols nessa partida. Segundo jogo do dia na Champions é Bruges e Aston Villa. Aqui a gente tem um cenário um pouco diferente, né? Estamos falando do líder da competição, né? A nova competição da Liga dos Campeões, fase de grupos, com 3 jogos e 3 vitórias. Mas contra quem o Aston Villa venceu? Bom, vou listar aqui o Bayern de Munique. É pouco para você? Mas venceu também o Young Boys, é verdade. Venceu o Young Boys, mas venceu o Bayern de Munique. Deixa eu pegar outro adversário do Aston Villa aqui na Liga dos Campeões. O Bolonha 2-0. É um adversário mais acessível, realmente jogou dentro de casa, né? Aqui, ó. Então, vamos dizer que a maior vitória do Aston Villa foi contra o Bayern, que é essa daqui. Aí depois, na Premier League, o Aston Villa perdeu para o Tottenham por 4-1, fora de casa, e foi eliminado da Copa da Liga Inglesa para o Crystal Palace. Então, depois do Bayern de Munique, um empate contra o United, um jogo feio, uma vitória fora de casa contra o Fulham, uma vitória na Champions contra o Bolonha,
um empate em casa contra o Bournemouth, derrota e eliminação na Copa da Liga Inglesa e derrota para o Tottenham. Na Premier League, o time do Aston Villa vai na 6ª colocação. Não tá ruim não, tá? Então a gente pode listar o seguinte: pelo comportamento do Bruges, que tem uma vitória e 2 derrotas, dá para entender sim que o Bruges está numa situação mais de desespero. O Bruges, por exemplo, está fora da zona de classificação para playoff. E o Aston Villa está numa fase de free bet, né? Hoje o Aston Villa está praticamente garantido aí, a não ser que algo muito diferente aconteça, pelo menos num playoff. Então, é um Aston Villa que tende a jogar reativo, que tende a jogar sem muita proposição de jogo. Então o Bruges ele precisa ser um pouco mais agressivo nesse jogo. O Bruges, no seu campeonato, venceu 3 das 6 partidas que disputou. É um time que sai na frente com frequência e não falhou em marcar em nenhum jogo. Mas não é um time goleador. Média de 1,67 só por partida. O Aston Villa perdeu a primeira fora de casa para o Tottenham, tá? Sai na frente também com muita frequência, não deixou de marcar e não deixou de sofrer. O time de ambas marcam. A média de gols marcados e sofridos já é mais elevada. O aproveitamento do Aston Villa é muito próximo daquele do Shakhtar. Então, qualquer exposição do Bruges desconcertada, né, desorganizada, o Aston Villa pode aproveitar também, tá bom? Então, eu também venho nesse jogo com uma ideia de gols, só que eu vou tomar um pouco mais de cuidado. Por que eu vou tomar um pouco mais de cuidado? Porque o time do Bruges, ele tem o desespero e ele é o mandante. Então, caso ele faça 1-0, ele pode tentar segurar o jogo e não sair para contra-ataque. No caso do Young Boys, é o Young Boys visitante e que sofreu 9 gols em 3 jogos. Então, mesmo ele na frente do placar, ele pode ceder espaço para o Shakhtar, que é um time goleador. Então, na minha cabeça aqui, a única forma de trabalhar gols com potencial de ser um jogo para 2,5 seria o Aston Villa estar na frente. Então, eu vou marcar aqui a possibilidade de trabalhar gols e eu vou fazer um adendo aqui, tá? O Aston Villa, botar o Villa, tá? Villa na frente do placar, ok? Aí sim, principalmente com gol no primeiro tempo, me anima para trabalhar o 2,5 gols. Não é que o Bruges não possa, na frente do placar, ceder espaço, mas ele vai fazer de tudo para segurar esse jogo. Esse jogo pode ser um jogo para correção de preço. A gente pode ter um Aston Villa sendo mais dominado, talvez não vou dizer desinteressado. Quem que o Aston Villa pega na próxima partida na Premier League? Pega o Liverpool, dia 9. Isso aqui é um clássico. Então, eu posso sim dizer que o Aston Villa pode estar, não vou dizer menos interessado, tá? Mas ele pode jogar um pouco mais recuado e fazer com que essa cotação aqui corrija. Claro que trabalhar contra uma boa equipe de contra-ataque, como eu já falei para vocês, é uma tarefa difícil, tá? Mas se você é um trader, você sabe aonde está pisando, beleza? Espero eu. Então, é um jogo que eu trabalharia gols com o Aston Villa na frente, se ele me mostrar interesse de contra-atacar, e ficaria um pouco de fora de gol se o Bruges estiver na frente. É um jogo para correção de preço sim, porque o Aston Villa tem um adversário bom vindo por aí, e dá até para dizer aqui que é um Aston Villa que pode se complicar, já que ele tem um foco na Premier League agora, e ele tem um adversário que pode sim complicar a vida dele por aqui. Primeiro jogo às 5 horas que eu quero acompanhar é o Estrela Vermelha contra o Barcelona. Cotação de 1,18. Barcelona deve jogar também em cima do desespero do Estrela Vermelha, que assim como o Young Boys não tem nenhuma vitória, tomou 3 derrotas e 11 gols, um saldo de -9. Então é um time que vai precisar vir para cima. O Barcelona tem uma derrota com 2 vitórias, vai ter essa disponibilidade no contra-ataque. O Estrela Vermelha vem muito bem no seu campeonato, tem uma média de 3,14 gols marcados, é absurdo, né? Mas vai enfrentar, claro, tem uma defesa muito boa, mas vai enfrentar, claro, um time que sabe contra-atacar. O time do Hans Flick gosta de ser atacado e, claro, não tem problema nenhum em se expor. Tá? Não tem problema de correr risco. O Barcelona também tem uma média de 3,14, tem uma defesa um pouquinho mais falha e um aproveitamento um pouquinho melhor. Tá? Então, para mim, de novo, é um jogo cabível para gols. Por que eu não te indico aqui a vitória seca do Barcelona? Por quê? Ela já deve acontecer mesmo. O Estrela Vermelha vai vir com uma situação bem complexa para resolver. Mas uma cotação de 1,18 para você que trabalha aí pré-live, para você que gosta de fazer esses bilhetinhos, eu não indico. Tá? Sinceramente é uma cotação muito baixa, muito ruim, já cheia de margem de casa de aposta para você não ter lucratividade no longo prazo. O que você pode fazer? Já que o desespero do Estrela Vermelha é tão alto e já que o Estrela Vermelha tem tantos gols marcados com um aproveitamento tão bom de finalizações, por que não esperar talvez um Barcelona sair atrás do placar e tentar buscar uma virada? Ou então, se o Estrela fizer um milagre aí de segurar essa vitória até o final, quem sabe uma dupla chance do Barça, né? Ou quem sabe evitar o mercado de resultados e trabalhar no mercado de gols, já que eu tenho aqui
um time em desespero. Até o 1,36 tá baixo também, tá baixo, tá horrível a odd de 2,5. Isso espera para trabalhar ao vivo, tá? O potencial desse jogo ele é idêntico, tanto com o Estrela na frente, o Barcelona na frente, eu consigo ver esse jogo para gols. Claro, não é certeza absoluta. Esse jogo pode acabar num 0-0, mas com o nível ofensivo e o desespero do Estrela, a gente imagina um jogo mais aberto. Theo, você acredita no ambas marcas? Eu não duvido não, tá? Mercado colocando aqui uma cotação do ambas a 1,95. Poderia ser um pouquinho mais alto, 2,20 ali, porque o Barcelona, ele toma gol, mas não, o Estrela Vermelha pode ter um pouco mais de dificuldade. Mas eu não duvido, tá? Esse ambas marcam me agrada. O Estrela Vermelha, ele marcou 2 gols dentro de casa na Champions. 2, não foi dentro de casa? Foi um no Benfica e teve mais um. Deixa eu ver contra quem foi aqui, mas eu tenho quase certeza que também foi dentro de casa. Não sei se ele jogou 2 vezes em casa ou uma vez fora, mas eu vou dar uma olhada aqui contra quem foi esse gol do Estrela Vermelha. Ele jogou foi contra o Mônaco. Fora de casa, perdeu por 5-1. Foi um gol de empate, depois tomou um cacete do Mônaco. Então foi apenas um gol dentro de casa contra o Benfica. Eu não duvido desse ambas, com uma odd mais alta eu assumiria esse risco. Você acredita numa vitória do Barcelona? Eu acredito. Mas eu não pegaria com essa cotação nem para trade. Por que para trade eu não pegaria? Porque eu não vejo um jogo tranquilo do Barça dominante 90 minutos ou 45 minutos. Eu vejo o Estrela tendo que se expor. E nessa exposição, o Barcelona vai aproveitar os contra-ataques. Fechou? Mais um jogo às 5 horas, Stuttgart e Atalanta. Nosso primeiro jogo praticamente parelho do dia, né? Então, inicialmente, você já poderia até vir aqui e colocar um jogo para correção de preço. Qual que é o problema? A característica, né? A característica do Stuttgart e da Atalanta são times muito bons na reação. E qualquer time que é bom na reação, para um trabalho de correção de preço no trade, você tem que ter o dobro de atenção. Senão, fumo. Tá? A chance de tomar um gol contra a posição aqui é altíssima. O Stuttgart vem de vitória contra quem? Vamos ver se adivinha. Juventus. É mole. O Stuttgart foi na Itália e venceu a Juventus. Não me surpreende porque o Stuttgart foi no Bernabéu e quase complicou a vida do Real Madrid, atual campeão. Maior campeão, né? Atual campeão também. Empatando 1-1 e depois acabou tomando um gol do Rudiger. Mas é um time bom. É o vice-campeão da Alemanha atual, né? Então é um time que merece respeito. O Stuttgart nesse momento, na classificação, já deu um salto. Por quê? Porque ele já tinha um empate e agora conseguiu uma vitória. Qual foi o problema do Stuttgart aqui? O problema do Stuttgart nessa classificação foi esse empate aqui contra o Sparta Praga. Claro, não estou dizendo que o Sparta Praga é melhor do que o Stuttgart. O Sparta Praga também é um time forte. Mas na tendência de buscar a classificação, o Stuttgart deveria ter vencido o Sparta, né? Estaria aqui com 7 pontos dentro, praticamente, da zona de classificação direta. Vai pegar agora uma Atalanta que tem 5 pontos, que quase venceu o Arsenal, não perdeu ainda na competição, não tomou gol ainda na competição, atual campeã da Europa League e, óbvio, uma equipe muito forte, né? Uma equipe forte na Itália. Então dá para trabalhar correção de preço? Dá, mas vai no sapatinho porque são equipes traiçoeiras. Na Alemanha nós temos um Stuttgart que ainda não perdeu dentro de casa, teve todos os seus jogos com um gol marcado pelo menos e um gol sofrido pelo menos, então é uma equipe que faz e sofre, sai na frente com muita frequência, assim como a Atalanta, que também sai na frente com muita frequência. A diferença é que a Atalanta passou metade das partidas fora de casa sem sofrer gol, tá? Vem de 2 vitórias consecutivas, deixa eu ver contra quem que a Atalanta jogou fora de casa na Série A agora. Venceu o Venezia e deu uma coça no líder Napoli, só isso. Então, olha, merece um respeito essa Atalanta, hein? Merece um respeito. Se fosse favorito, o Stuttgart aqui eu já ia colocar como um favorito, que pode se complicar. Vamos vir para a parte de aproveitamento. Olha como é idêntico, curiosamente. 3,36 de finalização no alvo para marcar um gol. Então são equipes traiçoeiras. O Stuttgart tem um primeiro tempo com mais vitórias, porém o número de gols da Atalanta é maior. No segundo tempo, o Stuttgart marca um pouco mais, porém tem praticamente o mesmo número de aproveitamento, tá bom? Então são times muito parecidos. A correção de preço ela é indicada, mas eu tomaria cuidado. Dá pra gente pensar no ambas marcam por aqui? Com essa cotação nem ferrando. Se for uma cotação de 2, cabe. É um jogo para pelo menos 2 gols? É, apesar da Atalanta não ter sofrido nenhum gol, é um time que vai enfrentar um Stuttgart que sabe marcar, que sabe contra-atacar e que pode aprontar por aqui, tá bom? Então, eu prefiro ficar nessa questão. Para resultado final, eu não tenho embasamento técnico para te indicar uma coisa ou outra. Assim como a Atalanta vem dando uma coça no Napoli na última partida, o Stuttgart venceu só a Juventus na Itália, na última partida da Champions. Então, as duas equipes têm o seu brio
e eu não tenho condição nenhuma de te criar viés para um lado ou para o outro. Vamos trabalhar ao vivo por aqui. Mais uma partida às 5 horas e mais um jogo parelho. Esse aqui é sim um jogo que a gente pode ficar de olho em correção de preço, porque apesar de a gente ter aqui duas equipes boas ofensivamente, são equipes boas também na parte defensiva. Não é um estilo tão reativo do Arsenal, por exemplo. Então a gente pode olhar um jogo de correção, porque como o mercado está extremamente parelho, qualquer equipe que faça uma força a mais, esse tipo de correção já vai acontecer. Quer aprender mais sobre isso? Clica aqui embaixo no meu curso, ou então faz pelo próprio YouTube, você vai achar aí na minha página inicial do YouTube. Você vai fazer um curso inteiramente focado na minha parceira Betfair para você trabalhar no exchange, maior exchange do mundo. Ali você vai aprender a trabalhar com software, você vai entender a visão do mercado, vai entender como que o mercado funciona e vai entender o método mais tranquilo de se trabalhar, na minha opinião, que é o de correção de preço. Estar contra a equipe que está pior no momento ou estar a favor da equipe que está pior no momento para aproveitar a movimentação de mercado. Movimentação que geralmente acontece de maneira mais brusca quando o mercado ele erra. Não dá para dizer que ele erra, né? Quando o mercado ele tem uma expectativa prévia e essa expectativa não se cumpre no início, ok? É um mercado ajustando o preço pelo que se passa em campo. Fica o convite também para você já criar sua conta na Betfair, a minha parceira por aqui. Link está aí embaixo. Vamos dar uma olhada no desempenho da Inter de Milão. A Inter de Milão vem dentro de casa de uma vitória contra o Venezia sem convencer. Não gostei muito do jogo contra o Venezia. O Venezia poderia ter marcado um gol no finalzinho, que foi anulado. Enfim, é uma Inter de Milão que vai provavelmente chegar muito próximo ou até assumir a liderança do Napoli, mas ainda não me passa tanta confiança como na temporada passada. E o Arsenal, sinceramente, achei muito ruim o jogo do Arsenal contra o Newcastle. Apesar de ter enfrentado um adversário forte, eu achei pouco criativo o Arsenal quando ele não tem espaço. E a Inter de Milão sabe trabalhar na defesa, né? Então, se a Inter, por exemplo, sair na frente aqui, é um Arsenal que pode ter dificuldade, né? Acho que o Arsenal tem essa dificuldade de enfrentar equipes mais fechadas, tirando, obviamente, o seu jogo pelo alto. O jogo pelo alto do Arsenal é muito forte, o jogo aéreo realmente é muito forte. Não dá para discutir isso daqui. O Arsenal vem de 2 derrotas consecutivas na Premier League e o próximo jogo na Premier League é contra o Chelsea no dia 10. E aí você sabe muito bem que os times da Premier League têm a própria Premier League como uma competição principal. O Arsenal nunca ganhou a Champions, é uma equipe também que faz tempo que não chega longe na competição, mas o foco sempre foi a Premier League. Você vê rivais como o United, como o Liverpool, tendo foco às vezes um pouco maior ao longo dos anos. O Liverpool tem 5 Champions, 6 Champions, né? Se eu não me falho, eu acho que 6 Champions do Liverpool. E você tem o Arsenal sem nenhuma Champions. Mas ainda assim, o foco do Arsenal é a Premier League. Porque nos últimos 2 anos era um time que vinha, aquele cavalo que vinha na frente, daqui a pouco ele deu uma segurada, o City passou. E acaba gerando uma cobrança muito grande, né? Teve até uma piada agora recentemente que eu vi, feito pelo Patrick Evra, sobre o Arsenal, dizendo que o Arsenal é como uma série da Netflix, né? Que você sempre fica esperando a próxima temporada. E aí acaba virando de fato uma grande piada, né? Então é um Arsenal que pode estar mais focado na Premier League do que na Champions. Na Champions o Arsenal tem 7 pontos, não perdeu nenhuma partida ainda, pode complicar a vida da Inter de Milão por aqui, mas é um jogo parelho, tá? Inter de Milão, que foi finalista na temporada retrasada, já enfrentou o City, ficou 0-0, já venceu o Young Boys fora de casa, também é uma equipe que não perdeu na competição, ainda não tomou gol. Então são 2 equipes que não tomaram gol. Então para que eu trabalhe gols nesse jogo, eu teria que ter uma diferença de placar de 2-0, por exemplo, a Inter vencendo por 2-0 para ter um Arsenal se expondo, ou um Arsenal vencendo por 2-0 para ter a Inter se expondo. De resto, me parece realmente um jogo bem amarrado, tá? Bem amarrado, eu não vou te indicar gols por aqui não. Mas vamos dar uma olhada no aproveitamento. O time da Inter de Milão tem um aproveitamento melhor, o Arsenal provavelmente não vai jogar recuado, e isso força a Inter de Milão a jogar do jeito que ela gosta, né? Sempre gosto de falar de Dumfries do lado direito, de Marco do lado esquerdo, jogando nas costas da zaga. O Arsenal, que sempre joga sendo o protagonista, gosta de ter a bola, vai sofrer provavelmente com os contra-ataques da Inter de Milão. A Inter tem um bom primeiro tempo, com mais vitórias e mais gols marcados, e também tem um aproveitamento melhor na segunda etapa. De novo, se fosse para trabalhar gols aqui, esperaria um jogo com uma diferença de 2 gols no placar, e aí pensaria no over limite, né? 2-0 pensaria no 2,5, 3-0 ou 3-1 pensaria no 4,5 e assim sucessivamente. Beleza? Então,
é esse cenário que eu buscaria por aqui. Bayern de Munique e Benfica é mais um jogo das 5 horas que coloca frente a frente uma equipe que vinha num aproveitamento muito bom na Champions, o Benfica, né, até ter a sua primeira derrota dentro de casa contra a equipe do Feyenoord, perdeu por 3-1. De lá para cá, 3 vitórias consecutivas na Primeira Liga de Portugal. E o Bayern de Munique, que vem de derrota para o Aston Villa por 1-0. Cadê? Aqui. E depois um cacete sofrido para o Barcelona lá no Estádio Olímpico por 4-1, show de Rafinha. Tá? Então, se você levar em consideração o nível de pressão, o Bayern de Munique hoje, na 23ª colocação, com 2 derrotas e 1 vitória, precisa de uma resposta. E é o mesmo Bayern de Munique que, se eu não me engano, marcou 9 gols na equipe do Zagreb. A única coisa que salva no Bayern de Munique é o saldo de gols, tá? Tá vendo aqui, ó? Vou pegar o último jogo contra o Zagreb, que foi esse aqui, ó. 9-2, foi nem a 1, foi 9-2. Esse aqui, ó. Olha que loucura. Harry Kane nesse jogo marcou 3 gols? Não, 4 gols. 4 gols do Kane, 2 gols do Olise, teve gol do Leroy Sané, do Goretzka, do Rafael Guerreiro. Enfim, foi um show, foi um espetáculo, mas foi contra uma equipe mais acessível. Bem mais acessível que o Benfica. O Benfica é um time forte, não é à toa que ele está na frente do Bayern de Munique, não é à toa que ele venceu o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, ele venceu fora o Estrela Vermelha, mas tecnicamente falando, ofensivamente falando, hoje o Bayern de Munique é muito melhor do que o Benfica. Tá? Então eu não consigo discordar dessa odd de 1,28, inclusive abre até a possibilidade de a gente trabalhar o back favorito. Qual que é o problema aqui? Para trabalhar esse back favorito no Bayern de Munique, você tem que ter um domínio completo. É claro que jogando fora de casa em Munique contra o Bayern, o Benfica não vai jogar agressivo, ele deve jogar mais recuado. Isso chama o Bayern de Munique para cima e, óbvio, também fortalece as defesas do Benfica. Então, se você é um punter, você pode tentar buscar uma odd um pouco mais elevada aqui, no segundo tempo, ou com o Benfica na frente tentar buscar uma virada. No trade dá para tentar buscar esse back favorito. Só trabalharia gols nesse jogo com o Bayern na frente. Só trabalharia gols nesse jogo com o Bayern na frente. Porque o Bayern na frente, ele vai estar ultrapassando momentaneamente o time do Benfica, provavelmente, não, tá ultrapassando, não digo, talvez sim, por conta do saldo de gols ele vai chegar no mesmo número de vitórias, e ele também vai colocar uma pressão maior no Benfica, né? Porque as outras equipes vão jogar, o Benfica vai acabar caindo de posição. Então, o Bayern de Munique na frente me agrada para trabalhar gols, com o Benfica na frente ou no 0-0, eu ficaria mais preocupado. Como o Bayern de Munique sofreu 4 do Barça, sofreu 1 do Aston Villa e 2 do Zagreb, não duvido do ambas marcam. Mas com essa cotação eu não entro. Entraria com uma cotação um pouco mais agressiva aqui, agressiva não, né? Um pouco mais alta, de pelo menos uma cotação de 1,90, tá? Benfica ele tem capacidade sim de marcar gol aqui fora de casa contra o Bayern, nem que o Bayern esteja na frente também, o Bayern de Munique acaba cedendo espaço uma hora ou outra, tá bom? Para finalizar a Liga dos Campeões, nós temos PSG e Atlético de Madrid. Olha só que situação, né? O PSG vem com um aproveitamento mediano, uma vitória, um empate e uma derrota, e enfrenta o Atlético de Madrid que já tem 2 derrotas na competição. Fica complicado porque o Atlético de Madrid ele não está num completo desespero. Ele não está eliminado da competição, ele não tem uma pontuação tão péssima como a gente já falou de Young Boys, Estrela Vermelha e tudo mais. Porém, o Leipzig, por exemplo, é uma equipe grande que está muito mais complicado que o Atlético de Madrid. Porém, o Atlético já tem saldo de -5 e 2 derrotas. E caso perca para o PSG, que é um adversário direto na classificação, pode até ficar de fora de um playoff. Então é um Atlético que tem que vir para cima. O PSG, com 4 pontos, ele não está muito distante não, tá? Uma equipe que perdeu para o Arsenal, uma equipe que teve trabalho de vencer o Girona, na Liga dos Campeões também perdeu, se eu não me engano. Cadê o outro jogo? Empatou, né, com o PSV dentro de casa, um jogo onde eu imaginei também que o PSG poderia se complicar, um trava-língua, né, PSG-PSV. E é uma equipe do PSG que, na minha concepção, não tem assim uma parte técnica tão forte para ter essa cotação de 1,70 contra um Atlético. O que favorece o PSG é o desespero do Atlético de Madrid. Se fosse um Atlético de Madrid ao inverso, podendo pontuar, não tendo tanta preocupação,
eu diria que o PSG poderia se complicar com certeza aqui, porque o Atlético ia jogar no contra-ataque. Mas nesse jogo, o Atlético não pode se dar o luxo de só contra-atacar, ele vai ter que vir pra cima. Mas mesmo assim, eu acho essa cotação baixa do PSG, tá? É um favorito que pode se complicar, na minha opinião. Se você quer trabalhar a favor do PSG, tenta buscar uma cotação mais elevada. PSG na França, com 100% de aproveitamento em casa, não falhou em marcar em nenhum jogo, só sofreu 4 gols por aqui. O Atlético de Madrid perdeu a sua primeira partida agora na Espanha fora de casa, contra a equipe do Real Betis. O jogo terminou 1-0. O Atlético sofre poucos gols e também marca pouco. Por isso que eu não gosto de te indicar gols nesse jogo, tá? O que me faria trabalhar gols aqui seria o PSG na frente, que aí já coloca o Atlético de Madrid numa situação de ainda mais desespero. Agora, um Atlético na frente, um jogo 0-0, não te indicaria gols por aqui. O PSG tem, obviamente, um aproveitamento melhor no primeiro e no segundo tempo, mas aí a gente está falando de níveis de liga diferente. Hoje o PSG ele é obrigado a ganhar a Ligue 1 e o Atlético de Madrid dificilmente vai chegar no título nesse ano na competição. Dá para trabalhar, já que temos favorito que pode se complicar, uma correção de preço. Se o Atlético começar muito bem, a cotação do PSG vai corrigir. Para você que é um Panther, eu não te indico trabalhar a cotação do PSG com uma cotação tão baixa. Até vejo um valor aí em trabalhar um handicap positivo para o lado do Atlético de Madrid, para não perder por 1 ou 2 gols de diferença. Mas o desespero do Atlético pode colocar tudo a perder, porque se o PSG acha um gol, o Atlético vai ter que se expor. E esse time sabe se defender, mas na hora de se expor ele pode ceder espaço, tá? Vamos falar de Campeonato Brasileiro então. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro com primeiro o Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, o jogo dos Atléticos. E aí a gente tem um xadrez aqui, um enigma para decifrar, que é: qual é a vontade do Goianiense? Quero a sua resposta aqui nos comentários, me ajuda, vai. O que eu faço? O que você vai fazer nesse jogo? Porque tudo indica, se o Rio caminhasse em direção ao mar, assim como ele sempre caminha, indica que o Atlético Mineiro, que perdeu por 3-1 o primeiro jogo da final no Maracanã para o Flamengo, deve poupar a maioria dos jogadores, porque o Brasileirão agora já não importa tanto pro Galo, vamos ser sinceros, o Galo tá em duas finais. Ele pode garantir vaga na próxima Libertadores sendo campeão da Libertadores. Ele pode garantir vaga na próxima Copa do Brasil sendo, claro, campeão da Copa do Brasil. Então, ele não precisa focar no Campeonato Brasileiro agora. Sinceramente, eu vejo um Galo colocando o time inteiro reserva, tá? Contra o Goianiense. Só que o Goianiense, a chance do Goianiense escapar é mínima. O Goianiense tem 22 pontos. Como eu já fiz o cálculo lá no início do vídeo, o Goianiense com todas as vitórias, que é difícil. Cara, se o Goianiense venceu 5 em 31, você acha que ele vai vencer 7 em 7? Ele não vai vencer 7 em 7. Então ele provavelmente vai ser rebaixado, porque se ele não fizer os pontos, os 21 pontos que ele tem para fazer, ele não vai somar os 43 que pode salvá-lo. Mas mesmo assim é muito difícil. Se ele não somar 43, se ele somar 40, ele vai ser rebaixado. Se ele somar 39, 30, ele vai ser rebaixado. Então, o que eu tenho de expectativa aqui? Vai jogar para poder, pela honra? Vai jogar para poder terminar de cabeça em pé, pensando na erguida, né? Pensando na próxima temporada? O Atlético Goianiense em casa, ele vem de bons resultados. É verdade. Ele vem de bons resultados, olha só. Ele vem de 3 vitórias nos últimos 5 jogos, perdeu uma e empatou uma. É um aproveitamento de um time que não cairia se ele não tivesse um aproveitamento tão ruim nos primeiros jogos. Olha só, ele venceu o Internacional, poucos times conseguiram vencer o Inter nessa retomada do Inter. Venceu o Juventude, que é um adversário direto, perdeu para o Vitória. Essa derrota para o Vitória é uma derrota péssima, porque é um adversário direto, né? Ganhou do Fluminense, adversário direto, empatou com o Cuiabá. Esse empate com o Cuiabá também é um resultado péssimo. Cuiabá aqui, ó, é adversário direto. Se ele tivesse vencido o time do Vitória, ele teria ido a 25. E se ele tivesse vencido o time do Cuiabá, ele estaria com 28. Poxa, aí com 28 dá pra sonhar. Mas ele teve esses resultados ruins, essa derrota pro Vitória e esse empate contra o Cuiabá. O Galo, eu não vou nem analisar o Campeonato Brasileiro, porque é um Galo que abdicou do campeonato. O foco do Galo são as Copas. Então vamos ser sinceros aqui, eu não vou caçar pelo em ovo. Se eu não tenho confiança nem no Goianiense, nem no Galo, talvez não fazer esse jogo seja o melhor dos caminhos. Eu sei que às vezes é um conselho estranho, né? Porque dia que não tem jogo nenhum, a gente vai caçar a oportunidade pra falar e tudo mais. Mas cara, às vezes não vai ter nada para fazer aqui. E talvez, eu não vou nem alertar tanto, não vou alarmar tanto. Talvez seja um jogo para você trazer para o ao vivo. Talvez no ao vivo você encontre uma oportunidade. Você encontra a resposta que a gente está buscando aqui. Talvez no ao vivo você encontre um Galo cagando para o jogo e um Goianiense querendo dar para sua torcida um jogo digno,
um final de campeonato digno e você já saiba o que você tem que fazer, uma correção de preço, por exemplo, contra a equipe do Galo, ou ao contrário, o Galo jogando aí para se manter, né, utilizando uma técnica diferente que ele vai tentar testar para utilizar contra o Flamengo numa retomada. O Galo que já teve em 2014 essa questão de estar perdendo por 2 gols de diferença para o Flamengo e naquela onda do eu acredito virar o jogo, dar uma goleada no Flamengo e depois partir em direção ao título, pode acontecer. O Galo pode fazer um teste contra o Goianiense pode estar entregue ali às baratas, como a gente fala, ninguém quer jogar, tá todo mundo murranhento em campo, tá todo mundo ignorando o jogo, e o Galo também pode ter uma superioridade, você pode trabalhar correção de preço. Agora, te indicar um lado ou outro aqui, sinceramente, eu não vou tentar criar pelo em ovo, não. É um jogo, na minha opinião, que se não tiver nada pra fazer ao vivo, a gente fica de fora. Que não perder dinheiro também é ganhar dinheiro. Ou não é? Não fazer nada também é fazer alguma coisa. Para finalizar o nosso planejamento de hoje, nós temos Cruzeiro e Flamengo. E aqui eu vou tentar pegar a provável escalação das duas equipes, né? No caso do Cruzeiro, o Cruzeiro vem de classificação fora de casa para a final da Sul-Americana e agora enfrenta o Flamengo tentando uma recolocação aqui no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Cruzeiro dá para brigar ainda pelo G6, tá? Se o Botafogo não for o campeão da Champions, se o Botafogo não for o campeão da Libertadores, a Champions vai ser difícil, né? Mas da Libertadores, o Cruzeiro não vai ter muita chance de brigar por essa vaga na Libertadores. Então o Cruzeiro tem que brigar por esse G6. E o Flamengo briga para manter o G4. Por mais que o Palmeiras tenha vacilado, o Flamengo, acho que a chance do Flamengo em relação a título é, assim, minúscula. O Flamengo tem que brigar pela vaga no G4, classificação direta para a Libertadores. Então, é provavelmente um Flamengo que vem para esse jogo com Bruno Henrique no ataque, Gonçalo Plata, Alcaraz e Matheus Gonçalves, ou seja, você vai ter o Gabigol poupado, você vai ter o Bruno Henrique no ataque, o Michael vai ser poupado, o Plata vai ser provavelmente passado pela esquerda e o Matheus Gonçalves para a direita. No meio campo, Pulgar e Alan, o Gerson também deve ser poupado, e a zaga vai com Ayrton Lucas, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Varela, ou seja, a zaga inteira reserva, né? O Léo Pereira e Léo Ortiz, que falhou no primeiro jogo da Copa do Brasil, não jogam. O Wesley, que veio muito bem junto com o Gerson, e o Gerson e ele também não jogam, e o Ayrton Lucas entra no lugar do outro lateral esquerdo que veio da Juventus, que eu sempre esqueço o nome dele. Então, é um Flamengo praticamente inteiro reserva. Não é fraco, tá? É um Flamengo forte, mas é um Flamengo reserva. O Rossi deve ser mantido no gol, tá? Não duvido que o Felipe Luiz coloque o Rossi no gol por aqui, tá bom? Então, o Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley não serão relacionados para enfrentar o Cruzeiro. Do lado do Cruzeiro, o Cruzeiro volta a ter força máxima. Pode jogar com o time reserva contra o Atlético Paranaense por conta daquela situação da Sul-Americana, né? Foi esse jogo aqui, ó. Foi o entrejogo entre o Lanús. O Cruzeiro empatou com o Lanús em casa, jogou com o time reserva contra o Paranaense. Ainda teve um jogador expulso logo no início, né? Uma cotovelada lá. E depois o Cruzeiro colocou força máxima contra o Lanús e volta agora a força máxima também com o Campeonato Brasileiro. Joga com o Caio Jorge na frente, que fez o gol contra o Lanús. Gabriel Veron, Matheus Pereira e Matheus Henrique, Wallace, Lucas Romero, Marlon, Vilauba e João Marcelo com o William na direita. Claro, Cássio no gol. É um time do Cruzeiro muito forte também, tá? Então vai ser um jogo muito bom. Como o Flamengo tem um foco na Copa do Brasil, essa cotação do Cruzeiro ela é completamente justa, eu não vou contestar. Agora, o aproveitamento do Cruzeiro dentro de casa é ruim, só que o Cruzeiro vinha com foco na Sul-Americana, mas a queda do Cruzeiro em casa foi realmente muito forte, né? O Cruzeiro um dos melhores um dos melhores mandantes da competição e acabou vencendo apenas 2 partidas nas últimas 8, mas tem um aproveitamento muito bom ainda. Saiu na frente em 60% dos jogos, falha pouco em marcar, tem um ataque forte, mas enfrenta um Flamengo que também tem um ataque muito forte, só que também ficou vários jogos sem vencer fora de casa. A questão do Flamengo reserva dá a impressão de que o Flamengo é fraco ou frágil, mas cuidado, tá? O ataque do Flamengo ali com o Bruno Henrique e o Plata com o Matheus Gonçalves do outro lado é um ataque veloz, tá bom? O Alan e o Pulga no meio também é bom. E a zaga do Flamengo com o Davi Luiz e o Fabrício Bruno é muito forte também, tá? Então, cuidado. O Cruzeiro, apesar de favorito, ele pode se complicar por aqui, é verdade? Então a gente pode ter uma correção de preço. Eu não vou contestar a odd do Cruzeiro, mas ele pode ser um favorito que se complique porque o Flamengo, apesar de ser o time reserva, é um time forte. Agora,
É verdade que o Flamengo tem a final da Copa do Brasil pela frente no domingo. Então a cabeça do Flamengo tá onde? É tentar aproveitar o vacilo do Palmeiras. Eu não sei quanto foi o jogo do Fortaleza hoje à noite, né? O Botafogo também vai jogar com o Vasco. Eu tô gravando esse vídeo na tarde de terça-feira. Mas o foco do Flamengo é a Copa do Brasil. Só que o Flamengo é cobrado de todos os lados. Ele não pode abdicar do brasileiro também. Ele tem que pensar em pontuar fora de casa, assim como pontuou contra o Inter. O Inter também tá vindo numa fase muito boa e foi um time misto do Flamengo. Então, sinceramente, é um Cruzeiro que tem que tomar cuidado. Eu vejo uma possibilidade de trabalhar pelo menos 2 gols por aqui, tá? 1,44 é uma odd ruim, esperaria uma cotação mais elevada. E ó, não duvido de um ambas marcam. Nos últimos jogos entre eles, na casa do Cruzeiro, vamos lá. 1-0 para o Flamengo na Libertadores de 2018, 2-0 para o Flamengo no Brasileirão de 18, 2-1 para o Flamengo em 2019, 2-0 para o Flamengo em 2023. Cara, faz tempo que o Cruzeiro não vence o Flamengo, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui em relação a números de fato, se tem alguma coisa um pouco mais. Olha só, o Flamengo não perde para o Cruzeiro há 8 partidas. E o Cruzeiro sofreu gol nas últimas 8. Ambas as equipes marcaram em 4 das últimas 5 e o Flamengo saiu na frente em 6 de 8, tá? O jogo também é bem pegado com bastante cartões. Dá para ficar de olho nesse ambas marcam sim. Beleza? Quanto é que tá essa cotação? 2,05. Gosto. Uma cotação interessante. Fechou? Vou ficando por aqui. Jogos complementares. Feyenoord de Salzburg é um jogo interessante. O Feyenoord vem de vitória contra o Benfica. O Sparta Praga recebe o Brest. O Sparta Praga que empatou contra o Stuttgart fora de casa. Enfrenta o Brest que surpreendeu a maioria dos times, né? O Brest vem com 2 vitórias e um empate. Jogou e empatou contra o Leverkusen, se não me falha a memória. Também um bom jogo complementar. E aqui nós temos Besiktas e Malmo ainda na Europa League. Fechou? Tem o Valência na da Copa do Rei da Espanha, mas por conta das enchentes que estão lá, que estão acontecendo lá, infelizmente, eu prefiro evitar porque pode ser um jogo que seja cancelado, alguma coisa assim. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. O espaço está aberto aqui embaixo para você me ajudar com complementos, com informações e correções. Não se esquece, apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital e do seu emocional. A gente se vê amanhã, um grande abraço e até a próxima.